Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, todas sejam muito bem-vindas. Nós estamos começando aqui nossa terceira palestra dessa rodada, que faz parte desse movimento da pós-graduação do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, em específico aqui do nosso núcleo de tecnologias digitais. Hoje a gente tem algumas pessoas muito envolvidas nesse processo. Estamos aqui com a coordenadora Bárbara Faria, com a coordenadora Thaís Ricaldoni, e vamos receber hoje uma pessoa muito querida, Gustavo, grande parceiro em várias ações que a gente faz aqui na PUC Minas. Queria agradecer de início já a presença de todos vocês. Queria agradecer a todos que estão participando. Sou o professor Romeu Carneiro, e organizo o Núcleo de Tecnologias Digitais, e eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa casa que os recebe hoje, né, a PUC Minas, e em específico o Núcleo. A gente está conduzindo essa rodada que vocês estão vendo aí na tela, com várias pessoas para todas as áreas que estão, que fazem parte desse nosso núcleo, e rapidamente eu vou introduzir aqui, né, a PUC, e o nosso núcleo, né? O núcleo de tecnologias digitais, ele abrange todos os cursos que estão relacionados com a tecnologia da informação, sejam cursos da própria área de TI ou cursos que utilizam, se valem das tecnologias digitais para potencializar a sua atuação. E essa é não, a maior oferta de cursos de pós-graduação do Brasil. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que o pioneirismo da PUC na área de pós-graduação lato sensu, ela tem sido aí, né, bastante robusta em trazer o conhecimento para quem está precisando de evoluir na carreira, de conseguir novas oportunidades. E nesse núcleo nosso, a gente tem um foco de atender toda a área de tecnologia e as áreas que estão próximas da tecnologia da informação. Nossa oferta ela é dividida em 4 grandes núcleos, né? O núcleo de desenvolvimento de software, Data Analytics, infraestrutura de TI, e esse outro núcleo que está crescendo bastante, que é o de soluções e negócios digitais, onde estão os cursos que promovem essa palestra de hoje em específico, né, dos quais aí a Bárbara, a Thaís e o Tiago, que não está conosco aqui hoje, mas participou de todo esse movimento, né, são coordenadores dos cursos de gestão de produtos digitais e UX e design de produtos digitais. A gente tem essa preocupação muito grande, né, de trazer a tecnologia para o fórum das outras profissões. E aí, nessa oferta, a gente tem feito um trabalho de expandir o que a gente entende ser fundamental nesse momento de transformações que a gente está tendo, né? A tecnologia está invadindo todas as áreas e é fundamental que a gente discuta isso, né? Que a gente promova a formação das pessoas para se adequarem a essa nova realidade. Então, essa é um pouco, né? Esse aí é um pouco da nossa oferta. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, o site está aí, eu vou pedir a Bárbara para colocar o link no chat para vocês, que é o icei.puc-minas.br/lato sensu. Ali vocês podem verificar um pouco dessas carreiras, entender um pouco de como a gente percebe, né, e estrutura a formação de cada uma dessas carreiras, dá para se fazer uma comparação entre os cursos, e isso tem sido uma ferramenta de orientação muito interessante para as pessoas. Então fica aí como uma referência. Falando um pouquinho da PUC, que a gente gosta, né, todos que somos filhos da PUC, temos o orgulho de ter passado por essa que a gente chama, né, de casa, que a gente gosta de falar que é mais que uma universidade, é uma instituição que preza muito pela pluralidade de programas, a excelência do corpo docente, a interdisciplinaridade. Se vocês observarem, a PUC hoje oferece uma formação em todas as áreas do conhecimento, e essa tradição, né, no ensino que faz da PUC ser uma referência hoje no Brasil e até no mundo. Para quem quiser conhecer um pouco mais, eu tenho o privilégio de participar também do PUCTEC,
como, né, membro do comitê de organização. O PUCTEC é uma ação da PUC para fomentar ideias inovadoras, criar negócios. Então, o PUCTEC ele tem editais anuais. Nós estamos já na segunda fase do edital 2024, estamos mentorando as empresas nesse momento, e é um trabalho muito bacana. Quem tem interesse em empreender, né, pode contar com a PUC nesse sentido. O PUC Carreiras é uma outra iniciativa que a gente tem para se aproximar das empresas. Então, as empresas conseguem, por meio do PUC Carreiras, um contato direto com os nossos alunos, com os nossos professores, e podem aqui divulgar suas oportunidades, né, de ações, de empregos, de estágio. Quem quiser saber um pouco mais, tem o PUC Play, que é um programa, né, de podcast que fica hospedado ali por meio do Spotify. Então, são algumas coisas para quem ainda não conhece a PUC, caso queira conhecer um pouco mais dos detalhes, né, são 3 iniciativas emblemáticas aí que a gente tem para o público externo. Falando um pouquinho do Instituto de Ciências Exatas, que é o instituto ao qual está vinculado, né, o Núcleo de Tecnologias Digitais. Esse núcleo ele tem um programa muito interessante, que, né, o ICEI Talks foi criado na pandemia, exatamente para a gente gerar o espaço que a gente tinha de discussão no meio agora virtual, e são mais de 100 programas que a gente já tem gravados lá no YouTube. Então fica aí para vocês uma dica, né, de conteúdo interessante que a gente promove aqui dentro da universidade. E aqui algumas das parcerias que nos ajudam a fazer essa formação ser conectada com a realidade do mercado, né? Microsoft, IBM, AWS, Cisco, Google Cloud e todas as fontes aí mais importantes dentro da área de tecnologia, como os periódicos da CAP, I3E, ACM e a O'Reilly, que oferece mais de 45 mil títulos, livros, cursos para os alunos que a gente tem aqui. Mas era só para apresentar rapidamente para vocês e dar as boas-vindas. A PUC se orgulha, né, de fazer esse trabalho amparado aí no tripé, né, da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Tem muita coisa interessante para recebê-los aqui, muitas ações que a gente faz. Convido vocês a se conectarem nos canais que a gente tem do Núcleo, no LinkedIn, e também os outros canais da instituição, o ICEI e a própria PUC, nas suas mais diversas áreas. Mas o dia hoje é para a gente ouvir um pouco, né, esse cara que a gente trouxe aqui para falar com vocês, e também para ouvir um pouco do que vocês estão, né, vendo no mercado, e discutir um pouco sobre os impactos dessas mudanças na nossa vida, nas nossas empresas, nas nossas carreiras. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. E, sem mais delongas, como dizem, queria passar a palavra para o Gustavo. Na sequência, a gente vai bater um papo, né? As coordenações vão se apresentar e falar um pouco mais dos cursos. Então, Gustavo, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez e deixo com você aí a fala. Obrigado, Romeu, pessoal. Uma honra esse convite para mim, uma oportunidade também de reencontro, né, com pessoas queridas. E espero que a gente tenha um momento de troca bastante interessante. Fiquei muito animado de vir aqui mais uma vez. Por sinal, também sou um filho da PUC, né? Minha última formação foi no mestrado em administração lá com o Rodrigo Baroni, no PPAG, com foco em inovação e conhecimento. E então é sempre bom voltar, né, para esse ambiente que para mim é um ambiente que eu levo com muito carinho. Se tudo deu certo, vocês já estão vendo a minha tela na projeção. Confere? Perfeitamente. Muito bem, tá bom. Eu dividi aqui essa contação de história em alguns capítulos, espero que seja o mais interessante possível. Fiquem à vontade para me interromper todas as vezes que julgarem necessário. E eu vou começar contando um pouco sobre mim, né? Eu entendo que a gente está aqui conectado, mas queria que
a gente se conhecesse também um pouco melhor para ampliar o nosso campo de conexão e de troca nessa noite de hoje, né? Então, eu trouxe formas distintas de me apresentar, a primeira delas por imagens, né? E aí contar aqui um pouco sobre o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa que gosta muito de natureza, de viagens, então tenho algumas boas memórias dos lugares por onde estive, né? Seja ainda na primeira infância ou já na vida adulta. Eu sou casado com a Carol, fruto de um relacionamento que já vão para 18 anos, né? Então praticamente metade da minha vida é com ela, os últimos 10 casados e os últimos 4 e meio com a Joana, que é a nossa filhota, que está ali abaixo à direita, que nos ensina também, né, uma nova forma de amar e de aprender. Esse processo é um processo incrível e a gente está curtindo bastante, assim, essa fase de pais e mães. Gosto muito também de artes, né? Fiz parte ali, tem uma foto de um grupo de teatro amador que eu participei durante muitos anos como trabalho voluntário e de esportes, né? O mais recente é o tênis que eu descobri depois da pandemia. Meu arrependimento é de não ter descoberto antes, né? Estou apaixonado com essa prática de esporte. Das coisas menos importantes, ainda gosto muito desse ambiente do estádio, né? Do futebol, a parte boa, assim, né? Tirando aspectos que a gente ainda tem que evoluir. Mas essa vibração, assim, que 40, 50 mil pessoas cantando no mesmo tom, na mesma energia, é capaz de gerar, é algo que ainda me encanta e como um esporte coletivo também, o somatório, né, daquela galera junto ali traz uma entrega que é superior aos esforços individuais, que é o que eu guardo muito para mim. Bom, esse é o Gustavo em imagens, mas também é um Gustavo que gosta muito de tecnologia, então tá aqui, né, uma forma da gente se conectar via LinkedIn. Para os que têm interesse, a gente pode, né, continuar essa troca depois na rede, eu estou por ali também. E aí é só escanear esse QR Code que, de certa forma, traduz um pouco assim de temas que sempre tiveram por perto, né? Eu sempre gostei, por interesse, autodidatismo, muito de tecnologia. Isso me aproximou de pautas relacionadas à inovação, obviamente, produtos e produtos digitais, né? E por fim, para contar um pouco essa história já de uma lógica um pouco mais formal, né? Eu não tenho uma carreira necessariamente linear. A minha graduação originalmente ela foi no mundo das letras, né? Eu estudei letras, português e alemão como língua estrangeira, o que me foi bastante vantajoso assim pelo estilo de formação. Me trouxe competências muito importantes para a gestão de negócios, produtos e projetos, né? No que diz respeito à comunicação, ao fato de sermos todos, né, poliglotas da língua portuguesa. Então, formas de se apresentar importam, formas de se comunicar importam, isso sempre teve muito presente para mim. Mas, pelos caminhos tortos da vida e pelas minhas experiências pregressas, eu acabei, me interessando por gestão de negócios e essa foi a minha especialização, até que eu me desafiei nessa ponte que eu gosto demais, que está ali entre a academia e o mercado, né? Daí a minha escolha pela PUC, justamente por achar que é uma instituição que trabalha muito bem com isso, né? Pelo perfil dos professores que lá estão, pelo perfil das parcerias. Então foi um lugar que eu pude me desafiar no estrito senso e ali fiz meu mestrado em administração. Bom, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né? História típica de pais mineiros pobres que vieram do interior para a capital e ali trabalharam duro para dar uma oportunidade para os filhos e desde cedo sempre trabalhei e fiz boas conexões, assim, então isso me permitiu flutuar em territórios muito distintos, né? Eu trabalhei muito tempo para governo, em projetos muito interessantes, né? Choque de gestão no governo de Minas Gerais. Ali eu me aproximei de temáticas de planejamento estratégico. Depois do meu intercâmbio para a Alemanha, eu me aproximei da área da saúde pelos contatos que eu tinha feito e fui para o IPSENG numa época muito difícil para essa autarquia do Estado, com um projeto muito desafiador e lá eu me formei bastante também como gestor. E aí na área da saúde eu fui para a Unimed Belo Horizonte, né, lá no Centro de Inovação, onde eu conheci o Romeu por sinal, a gente se aproximou ali da PUC para estudar temáticas muito interessantes de inteligência geográfica aplicada à saúde, por um exemplo. Nesse paralelo, também trabalhei um tempo com uma startup chamada Footbox,
no empreendedorismo voltado à época da Copa do Mundo para o Brasil. Isso me aproximou muito do ecossistema de inovação, né, Unimed e essa startup. Também já tive experiência como consultor de uma pequena empresa própria. Ali o foco estava muito nos filantrópicos. A gente trabalhou como recuperação de hospitais filantrópicos, como o São João de Deus, em Divinópolis. Então, gestão de negócio na veia, né? E muita aplicação de produtos digitais como uma rota interessante ali da gente fazer mais com menos recursos. E minha última experiência, os últimos 5 anos, eu estou na Stellantis, né? Então, estou na terceira cadeira dentro da Stellantis. Eu entrei como inovação e conectividade, vou trazer muito dessa pauta aqui hoje. Depois, os últimos 2 anos, atuei como gestor de um produto digital, um marketplace chamado Cart, uma experiência inédita no mercado brasileiro. E mais recentemente, eu assumi como gestor do produto Rampage, né? E aí carro propriamente dito da marca Ram, o primeiro carro da marca Ram produzido fora da América do Norte. Terminando esse capítulo, né, uma visão de carreira, assim, eu opto e tenho buscado trabalhar com temáticas que eu acho que geram impacto na sociedade. Daí a opção por trabalhar com governo, né, o servidor, né, o servidor da sociedade, vem um pouco disso. Trabalhar nas áreas da saúde, educação e agora de mobilidade são temas que eu acho super sensíveis, né, e impactantes para a gente. Então, é um caminho, uma opção de carreira que eu tenho feito. Nunca serei especialista em alguma coisa, serei mais generalista, né? Estou hoje como gestor de produto, mas flutuo com temas dos mais diversos. Também por opção, acho que é mais o meu perfil. Daí a vantagem de conseguir falar um pouquinho de cada coisa, eu acho que essa amplitude de repertório, no meu caso aplicado, ela me é muito interessante, né? Inovação, tecnologia, cultura ágil são temáticas que eu gosto, portanto. Bom, e aí, falar então um pouco sobre a Stellantis, porque na aplicação da temática de hoje, eu vou compartilhar alguns bons e atuais problemas, né, para a gente também trabalhar a temática de produtos digitais a partir dessa perspectiva. E aí, para justificar um pouco, né, quem não conhece a Stellantis como Stellantis, que é um nome recente, né, eu diria. A Stellantis é fruto de uma fusão, agora com praticamente 3 anos, de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, né? Então, por um lado, marcas americanas, italianas, por outro, marcas francesas. Essa fusão aconteceu há cerca de 3 anos e culminou na Stellantis, né, que é proprietária dessas marcas e hoje a quarta maior empresa do setor automotivo mundialmente, né? Então, é um grupo que é, produz mais de 6 milhões de carros por ano, tem 14 marcas de bastante destaque no mundo, né? Muitas delas presentes no nosso mercado Brasil. É uma gigante, né, em termos de atuação, são mais de 30 países com presença industrial, mais de 150 mercados, mais de 250 mil pessoas formalmente vinculadas. Então, de fato, é um super universo, né? Aqui no na nossa região, na América do Sul, ela é muito dominante, né? Então, a gente lidera mercado Brasil, Argentina, e também super relevante no Chile, com um número bastante significativo de veículos. Então, a cada 10 veículos, muitos deles serão de alguma dessas marcas que vocês conhecem, né? Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, para citar as principais desse mercado. Então, introduzido estou, introduzir também onde estou atualmente, né? Para daí a gente falar um pouco mais sobre produtos digitais, e aí eu optei, né, depois de avaliar a ementa de vocês e ver também um pouco do ritmo das palestras propostas da semana, eu optei por inverter um pouco a lógica, assim, porque eu entendo que vocês terão muitos bons professores e um conteúdo muito rico ali para falar sobre gestão de produtos digitais e também sobre temáticas de UX, UI, né? Então, nessa lógica, eu vou fazer diferente. Vou trazer aqui grandes temas, né, relacionados ao futuro da mobilidade, né, nesse recorte mais contemporâneo da minha carreira, para compartilhar isso com vocês e discutir nesse paralelo quanto que está forte, presente e relevante a temática de produtos digitais nesses grandes eixos, né? Então, alguns deles eu vou focar mais, obviamente, pelo nosso
recorte e propósito aqui hoje, para depois também trazer algumas provocações e discutir competências que considero humildemente relevantes, né, nessa formação nossa profissional para essa área, né? Bom, se eu pudesse resumir aqui algumas das megas tendências, né, que a gente tem para esse futuro da mobilidade, né, tem cinco grandes eixos ali que se destacam, e são eles transição energética que a gente está vivendo, a forma como a gente experiencia a mobilidade, a mobilidade digital, né, super a ver com a temática de produtos digitais, uma tendência à hiperfragmentação e cada vez mais volatilidade, né? Eu vou passar por cada um deles e dar alguns destaques aqui para aqueles que também são mais relevantes e alguns exemplos ali bem práticos e pragmáticos, né, do que tem acontecido nesse mercado, né? Bom, se a gente falar sobre transição energética, que é um tema super quente, né? Mundialmente há um certo consenso, apesar de diferentes geografias, culturas, né? É muito relevante para uma parte bastante representativa da população que a gente está num contexto de mudanças climáticas e elas são mudanças que são emergenciais, né? E está cada vez mais claro o impacto que a gente gera para o planeta e para a finitude dos recursos aqui presentes, portanto, a necessidade iminente da gente discutir soluções como essas e trazer uma lógica mais sustentável, né? Isso faz parte do que a gente chama de Zeitgeist, uma espécie de espírito do tempo, né? Especialmente para essa geração vindoura. E aí, a partir disso, algumas temáticas elas são bastante claras, né? Nos hipercentros, a gente tem discutido soluções como farmácias, pequenas fazendas urbanas, né? Construídas nesse metro quadrado ali em cima de edifícios, por um exemplo, que facilita mitigar a temperatura de centros urbanos, entre outros. A gente tem cada vez mais uma amplitude de captação de energia mais diversificada, né? Brasil tem uma das matrizes mais limpas a propósito, mas a gente também é mais relevante hoje em energia eólica, em captação de energia solar. A gente tem uma discussão muito relevante hoje na indústria, que é a transição para os carros elétricos. E aí, no caso do Brasil, uma diferença bastante significativa que a gente possui uma tecnologia que o resto do mundo praticamente todo não tem, que é o etanol, né? Que faz com que os nossos carros sejam tão sustentáveis quanto veículos elétricos, se eles forem abastecidos com etanol. Dentre outras muitas tendências, esse impacto também na própria mobilidade, possivelmente vocês já andaram em algum Uber elétrico, né, como a primeira experiência de carro elétrico, e isso também se reflete em bikes elétricas e outras soluções de mobilidade, né? Nesse contexto, a gente tem uma tendência muito clara de concentração de populações em grandes centros urbanos, né? Então, se a gente observar o mundo até esse próximo recorte de 2030, se a tendência de termos metrópoles com populações superiores a 10 milhões de pessoas, ela é cada vez maior, né? E se a gente observar no nosso contexto aplicado, por um exemplo prático e pragmático, né? Brasil, que possui um território de dimensões continentais, ele tem mais de 80% da sua população concentrada em apenas 1% desse território nacional, né? Então, a gente vive em centros urbanos que são super complexos, né? E esses centros urbanos, eles demandam muita solução de deslocamento, a maior parte desses deslocamentos motivados ou por trabalho ou por estudo. Então, possivelmente, hoje, quem saiu de casa com 70% de chance por alguma motivação relacionada a trabalho ou alguma motivação relacionada a estudo. E aí, nesse sentido, né, hipercentros urbanos com populações cada vez maiores e concentradas em territórios cada vez menores, a gente demanda, né, novas soluções de mobilidade, né? E são soluções que não são necessariamente excludentes umas das outras, né? Então, em tese, esse grande sistema urbano é um sistema que, quanto mais soluções tivermos e soluções integradas uma com as outras,
melhor a gente consegue se mover, né, por esse grande hardware da cidade, conectando os softwares digitalmente, né, de tal forma que esse carro converse com o sistema público de transporte, com soluções de última milha, né, como bikes, patinetes, com soluções de mobilidade urbana terceirizadas, dentre outras, né? Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais uma pluralidade de casos de usos aplicados, né, que vão ressignificar um pouco dessas tecnologias. Imagina que a gente conhece como o protótipo, né, o prototipo, um carro propriamente dito, mas hoje esse carro ele já é um restaurante móvel, né, funciona como food truck. Ele é um mini hospital quando ele está ali como uma ambulância. Ele é um carro utilizado para segurança pública. Ele é um carro que pode ser um transportador de coisas que pesam 5 toneladas, né? Ele é um carro que pode receber encomendas, então experiências mais recentes, como da Amazon, utiliza esse porta-malas como um ponto de recebimento, de entrega, né? E a gente precisa de soluções digitais para que isso aconteça. Mais recentemente também as primeiras experiências de automação, de entrega nessa última milha, né? Então a gente vai ver cada vez mais uma tendência, por exemplo, em condomínios fechados, desse serviço de entrega e até a portaria, dali em diante, um robô chegar até a sua casa e aí digitalmente você vai conseguir acesso àquilo que você requisitou e que chegou nessa sua porta de uma forma bastante autônoma. E se a gente observar o perfil de comportamento do consumidor, o consumidor brasileiro e sul-americano, de uma forma geral, né? Mas o brasileiro, essencialmente, ele é um consumidor que cada vez mais faz mais coisas a partir do mobile, né? Então, a gente tem a nossa vida ali muito dominada naquilo que está na pauta da nossa mão, e isso tem transformado muito a experiência e relacionamento com o nosso cliente. Se a gente observar dados de mercado, assim, isso se reflete também na aplicação de mobilidade, né? Então, a tendência nossa é de uma amplitude significativa de mobilidade compartilhada, e essa tendência ela conversa também com uma amplitude do mobile como uma solução de pagamento, né? Então, cada vez mais, não só utilizamos o smart para formas de comunicação smart, mas também para formas de pagamento smart, né? E aí, no contexto do brasileiro, né, que é um brasileiro super conectado com o smartphone, ele teve um boost ainda mais representativo quando passamos pelo ciclo da pandemia, né? A gente ainda tem uma população brasileira relevante, não bancarizada, que teve muito possivelmente seu primeiro acesso a compras digitais com esse contexto de uma pandemia biológica, e quem teve gostou da experiência e veio para ficar, né? Observem o quanto que o digital tem dominado também governança pública, né? As integrações complexas para quem já trabalhou dentro do governo, entre governanças municipais, estaduais e federais. Então, tem uma população super significativa que teve acesso, né? E os que já têm esse privilégio, né? 76% era a nossa penetração de smartphone em 2021, né? 40% dessas pessoas em 2021 já tinham feito uma experiência com e-commerce. Da mesma lógica, muito próxima à penetração de smartphone, é a penetração de internet, né? Daí veio o Pix. O Pix revolucionou o meio de pagamento instantâneos. A gente já tinha uma penetração super significativa para cartão de crédito e agora com o Pix é uma tendência muito relevante, né, de utilizar esse Smart também como meio de pagamento. Isso faz com que a gente tenha necessidades, né, de pagamentos cada vez mais rápidos, cada vez mais seguros e com cada vez menos contato para esse consumidor, que é um consumidor muito, muito digital, né? Cada vez mais digital. E no nosso caso, e é muito relevante pensar isso, né? Tem coisas que a gente não são necessariamente tópicos explícitos, mas eles devem ser levados em consideração, né? Imagina que essa grande população brasileira que tem acesso ao smartphone ali, ele eventualmente tem um smartphone que tem aplicativos concorrendo entre si, né? Muitos dos casos têm um smartphone que está com alguma limitação de memória, né, de pacote de internet.
Então, são coisas que fazem com que o produto digital, por exemplo, que nós vamos desenvolver, ele está concorrendo com o espaço do aplicativo do banco, com o espaço do aplicativo do iFood, dentre outros, né? Então, essa proposta de valor é uma proposta de valor que tem que ser super vencedora e trabalhar com problemas reais, problemas concretos, né? Bom, no caso aplicado a Stellantis, aí compartilhando experiências mais recentes de trabalho, a gente fez isso de uma forma prática e pragmática. Então, uma das tendências, né, que são bastante evidentes na indústria automotiva são carros conectados, né? Mas imagine vocês que hoje eu, Gustavo, né, tenho trabalhado com produtos que vão chegar no mercado em 2029, 2030, 2028, né? Em contrapartida, tem algum mesmo empreendedor espalhado por aí, né, que está desenvolvendo uma solução hoje que vai para o mercado daqui a um mês, né? Porque o digital ele tem um tempo bastante distinto, né? Então a gente também flertou com isso e tivemos uma experiência muito interessante, que está no ar e ela vai ganhar capítulos bastante relevantes nos próximos anos, né? Para lidar com esse dilema. A gente, por um lado, tinha que conectar carros e oferecer serviços conectados para esse consumidor, mas isso eu consigo fazer daqui em diante. Por outro, tem milhões de pessoas que já têm produtos estelantes espalhados por aí e cujos carros não seriam conectados de uma forma nativa, né? Daí a gente criou o kart como uma primeira experiência inédita de marketplace, integrado ao carro, né? Então, o kart ele é um aplicativo mobile. Qualquer consumidor consegue baixar esse aplicativo com o sistema iOS ou Android, com uma tese de marketplace, né? Qual que é a temática? Imagina que a gente gasta muito tempo nessa nossa jornada de mobilidade e esse consumidor nosso ele interage com outras marcas, né? E cada tema dentro da mobilidade tem uma solução específica. Então, pedágio de estacionamento, tem vários players, né? Pagar a multa, você tem outro basket de soluções. Encontrar um ponto de recarga, um outro basket de soluções. A gente para no supermercado, a gente compra um fast food, dentre outros. Então, a gente criou uma solução para devolver tempo de vida para o consumidor e também trazer uma experiência digital para carros não conectados, né? Daí nasceu o kart, e aí, especialmente para os de UX e UI, né, bastidores aqui dessa criação, né, uma marca que kart remete a carro, kart remete a cartão de crédito, né, o verde do sinal verde, do seguir em frente, o verde do dinheiro, com uma tese de conectar com marcas que são marcas não estelantes, mas que fazem sentido na jornada de mobilidade, para permitir que esse cara consiga pagar uma multa, encontrar um ponto de recarga, pagar o estacionamento de uma forma digital com uma solução de pagamento integrada, conversando com essa tendência. E isso sem falar daquilo que a gente considera o estado da arte, né, dessa experiência digital aplicada ao carro. E aí um contexto, né? Imagina vocês que o nível de penetração que a gente tem hoje de Android e iOS, né, que são os dois principais sistemas operacionais para o mobile, Android ali com cerca de 85% e iOS 15, 20, se não me falha a memória. O consumidor consegue fazer de tudo ali, né? Quando ele vai para o carro, ele entra ali, né, vê aquele rádio, né, a central de entretenimento, tal como na foto, à esquerda, ele quer ter uma experiência, no mínimo, igual a que ele tem no smartphone dele. Então, o produto digital que a gente experiencia na forma de aplicativos, ele eleva o sarrafo da discussão quando a gente chega para o automotivo, né? E é isso que a gente tem bebido da fonte cada vez mais, né, para fazer soluções são também soluções conectadas, né? Então, esse vídeo, acho que eu compartilhei sem um áudio. Deixa eu parar a apresentação e ver se eu compartilho com o áudio para ver se vai funcionar. Só um instantinho. A nova Fiat Toro e o aplicativo Fiat Connect Me permite que você interaja com a picape mesmo a quilômetros de distância dela. Olha só o que você pode fazer, seja com seu smartphone, smartwatch ou até usando a Alexa. Abrir e fechar as portas, ligar e desligar o motor, checar a quilometragem da sua Fiat Toro, checar o nível de combustível do tanque da sua Fiat Toro e até receber alertas de manutenção como a próxima troca de óleo ou verificar a pressão dos pneus, por exemplo.
vai deixar o carro com o manobrista ou vai emprestar para alguém da família que você não quer que vá muito longe, tem até um alerta de condução onde você determina o perímetro que sua Fiat Toro pode rodar. Se o motorista ou a motorista avançar desse perímetro, você vai receber um alerta no aplicativo Fiat Connect Me. Caso a sua Fiat Toro se envolva num acidente onde um airbag estoura, por exemplo, um sinal é enviado para a central que já passa a localização e começa a tomar as devidas providências. Além de tudo isso, ainda tem um alerta preventivo de furto no Connect Me. Se alguém tentar mexer na sua Fiat Toro, você vai receber um aviso, olha, estão tentando mexer no carro. Você vai dar um sinal falando não sou eu, a central vai ser acionada e a Fiat Toro vai ser rastreada. Nova Fiat Toro carregada de atitude. Bom, esse é um exemplo concreto do que hoje acontece numa tradicionalíssima empresa do segmento automotivo, né? A gente tem uma área de software imensa desenvolvendo soluções como essas. Imagina que esse carro agora é um carro conectado, né? Esse consumidor com o celular, o mesmo celular que ele tem, o mesmo Apple Watch que ele comprou, ele consegue fazer comandos nesse carro, né? Isso abre, por um lado, um mundo de oportunidades, por outro, ele nos estimula a desenvolver competências que são competências que não necessariamente a gente tinha, né? Todas aquelas funcionalidades ali descritas no vídeo, toda essa jornada do consumidor e toda a sensível temática voltada para a segurança, né? Imagina um nível de segurança para uma solução que consegue chegar, né, no carro e fazer operações remotas. Isso é o que está hoje já no mercado, né? Quem comprar determinadas versões de produto já tem acesso a isso e é daí para mais, né? Bom, isso num contexto que a gente tem cada vez mais grupos distintos de consumidores, né? E para um mercado que ele é bastante segmentado, então não significa dizer que uma mesma solução vai funcionar para todos, né? O exemplo ali do vídeo da Fiat Toro, eu uso esse caso para ilustrar um pouco da vida real, né? Recentemente, meu sogro trocou a Fiat Toro dele, né? Um 2017 não conectada para uma 2024 conectada, né? Solução maravilhosa, de conectividade, né? O filho dele viu o aplicativo, ficou lá mexendo tudo no carro que ele podia e não podia fazer. E aí o carro chegou no meu sogro, né? Ele teve dificuldade em entrar no aplicativo, ele teve dificuldade em entender os comandos que a gente tinha certeza absoluta que não tinha erro, né? Era só clicar num único botão que estava ali, não tinha mais nada a fazer. Simplesmente não funcionou, né? Tá errado, né? Não necessariamente, né? A vida real é essa, assim, né? Então, a gente tem que entender na prática quem é esse cara que está ali do outro lado, utilizando, quais são as reais necessidades que ele tem, e uma jornada que vai funcionar para a vida como ela é, né? E aí, experiências de quem já passou muito perrengue nisso, né? A jornada no PPT ali idealizada ou com grupos eventualmente enviesados, quando ela chega na primeira interação real, sem assessoria manual, etc., a chance de dar pau ali é imensa, né? E aí a gente passou a fazer um pouco diferente, assim, né? A gente passou em vez de, digamos, se enganar, né, de que essa solução era uma solução que estava funcionando legal, tudo que a gente desenvolvia, a gente testava os cenários extremos de uso, né? Sem nenhuma indicação, tá aqui a solução, usa, testa e a gente observa esse resultado. Funcionou sem eu ter que explicar, falar nada, mandar nenhum material de suporte, etc. Então, esse caminho é um caminho que tende a funcionar. Caso não, eventualmente a gente vai precisar rever humildemente aquele desenho que eu pensei que funcionava maravilhosamente bem, ele não passou para a página 2, né? Por quê? Porque são tantos novos grupos de consumidores, né? E olha as muitas decisões que vocês terão de fazer, né? Como gestores de produtos digitais ou quem está desenhando essa jornada, né? Eu estou fazendo um produto aí, né? Exemplos recentes aí com kart, com serviços conectados. Eu vou ter que convencer o cara ali
de finanças que esse investimento vai valer a pena. Então, esse produto, ele financeiramente, ele tem que ser viável, né? Aquilo que eu estou pleiteando desenvolver, a tecnologia dele precisa fazer sentido, tem que ter uma tecnologia factível, né? Então tem que funcionar, né? Na hora que eu for para o consumidor, vai ter que funcionar para esse consumidor também. Quem que é esse consumidor, né? Esse consumidor é cada vez mais plural. Então, haverá muitas pequenas decisões a serem feitas para cada microetapa dessa jornada, né? Para a gente conseguir maximizar a entrega de valor desse produto. Tudo isso está nessa conta. Então, quem vai fazer essa gestão de produto vai precisar desenvolver competências como negociação, por um exemplo, né? E vai precisar ter uma escuta bastante ativa para achar esse lugar que funcione, né? No caso aplicado a Stellantis, pragmaticamente é uma grande empresa que tem muitas marcas e pensa o quanto que essas marcas conversam com consumidores que são distintos, né? No meu caso, hoje eu estou trabalhando com a marca Ram, produto Rampage, a picape uma das mais rápidas do mercado brasileiro, né? O carro mais barato hoje da Rampage está valendo R$ 252 mil, né? Mas a mesma Stellantis, ela desenvolve soluções como o Citroën Ami, que na França nem carro considerado uma solução de mobilidade que você consegue dirigir mesmo não tendo carteira, mesmo sendo menor de idade, super urbana, limitação de velocidade, elétrico, né? Então, a experiência que esse consumidor tem está muito relacionada a como que ele enxerga, né? A personalidade daquele produto e para o digital isso também funciona muito bem, né? Ele tem que se encontrar, se identificar com aquela solução, tal como ele se identifica quando ele quer, nesse caso, performance, economia, poder, estilo, né, na indústria automotiva. Bom, às vezes a gente tem uma impressão de que essas tendências elas estão distantes, né, do personalizável, né, dessa lógica daquilo se transformar nesse mesmo segundo. Imagina que até muito pouco tempo eu peguei isso, né? Meu primeiro contato com o computador, eu que hoje tenho 40 anos, meu primeiro contato foi com 16 anos, né? Eu conectava na internet com uma rede que precisa fazer aquele barulhinho no telefone, demorava muito para conseguir conectar, e ele ocupava a linha de telefone da casa, né? A minha filha, ela flutua já super bem no limitado tempo que ela tem quando ela me vê mexendo no celular. Eu não sei de onde veio isso, né? Um chip que veio de fábrica, né? E tá tudo tão rápido que a gente quer que essas soluções elas sejam também imediatas, entregues nesse contexto real. Mas isso que parece distante na prática, ela tá chegando aqui, né? Então, esse digital, no contexto aplicado ao carro, ele tem se reverberado nas telas. Então, hoje o cluster do carro ele é cada vez mais digital, ele tem um sistema de entretenimento que te permite ou projetar suas soluções de aplicativo lá, como a gente fez com o Kart, ou acessar aplicativos nativos, né? Imagina que, né, quem tem experiência com desenvolvimento no futuro que já é do presente, né? Você, além de desenvolver aplicativos para celular Android, você desenvolve aplicativos para uma loja que está dentro do carro, em outros formatos de tela, né? Com outras referências técnicas, né? Então, esse carro é como se fosse uma experiência continuada digitalmente, né? Você tem lá o seu gadget e aí você entra no carro, sua experiência continua nessa projeção de telas que são cada vez maiores, mais integradas, mais flexíveis, e elas tendem a também ocupar outros espaços no carro, né? Não é o caso do nosso mercado, mas lá fora já existem soluções que estão ali, né, no banco de trás para o passageiro, porque esse tempo, que é o tempo da mobilidade, ele também está sendo ocupado por outras tecnologias, né? Esse digital, ele está presente também com soluções que vão invadir, sem dúvida, esse produto. Então, imagina que as tendências de IA regenerativa, elas invadem também, especialmente quando conectadas com voz, a relação consumidor-produto, né? Eventualmente, esse boom de aplicativos pode ser que tenha uma tendência
Aí, para uma outra direção, né, a gente vai conversar com uma inteligência a partir de voz, de texto, e conseguir fazer as mesmas ações que, até pouquíssimo tempo, para cada uma delas, eu precisava de uma solução, de aplicativo distinta. Isso muda sensivelmente, né? Tal como a gente desenha essa jornada, tal como a gente oferece um produto digital para resolver um problema do mercado, né? Então, no nosso caso, a voz é um dos elementos que faz bastante sentido, assim, e ele é muito impactante, né, no redesenho de tudo aquilo que a gente oferece. Imagina que dentro dessa central, dentro desse smartphone, eu tenho muitos e muitos cliques, né? Quando eu estou dentro de um carro, quanto menos cliques, melhor. Imagina, você está fazendo um produto, né? Esse produto ele tem uma missão já nobre na largada, que é cuidar da segurança daqueles passageiros que estão ali em trânsito, né? Quanto menos distração, melhor. Quanto menos cliques, quanto menos necessidade de comandos, melhores. Então, o produto pensado para este fim é um produto, quanto mais minimalista, mais inteligente quanto mais preditivo, mais inteligente né? Para eu trazer toda a complexidade que a gente conhece para o invisível e deixar aquilo que interessa para esse consumidor, efetivamente. Bom, exemplos aqui concretos, né? Vou trazer uma solução que é uma solução chinesa de um assistente anunciado à época como o primeiro assistente virtual da indústria automotiva. Já tem alguns poucos anos, então a tendência daqui para cima. 早上好， 早，Nomi. Desculpa pelas legendas em inglês, tá? O vídeo também já é um pouco auto-ilustrativo, acho que vai funcionar assim. 早上好， 早，Nomi. 我们出发吧。嗨，农民， 播放上一首歌。 没问题。声音大一些。 Nomi， 和我们来张合影吧。好的，准备好了吗？3、2、1，猫咪。你看脸了。 Nomi， 我们回家吧。 10分钟后到家。 Bom, isso não é futuro não, viu, gente? Isso é presente, né? Essa solução já existe já há 2, 3 anos. Para ilustrar assim, um pouco do que está acontecendo, né? A gente vai desenvolver produtos assim, né? Que trabalham com emoção, eles são interativos, eles são fluidos, né? Você não consegue necessariamente entender ali quando acaba um e começa o outro, né? Tamanho o nível de integração entre essas coisas. Eles são reativos às emoções humanas, né? Então fazem com que o nível de conforto, interação, ele seja o mais próximo possível ali de uma relação natural, super simples, né? Tem ali pouquíssimos elementos, né, nessa solução e um número de possibilidades ali muito rico de interações, né? Bom, mas tudo isso que eu estou contando até aqui tem um porém, né? Tudo, absolutamente tudo que eu compartilhei até agora pode mudar. Pelo menos essa é a crença de praticamente metade dos executivos de grandes empresas como a própria Stellantis. Tamanho nível de incerteza, né, de volatilidade do mundo presente. Então, é um pouco clichê falar nisso, mas é relevante também, especialmente
para quem trabalha com essa temática, né? Porque às vezes a gente sofre com os rumos das mudanças, né? E tá tudo bem, né? Então, uma das competências que eu entendo que é bastante relevante para esse meio é o da adaptabilidade, né? Partindo do pressuposto de que haverá mudanças e mudanças fazem parte do jogo, né? Então a gente também precisa, da melhor forma possível, saber como adaptar a elas, né? Todo mundo aqui teve uma experiência empírica indescritível, que foi o da pandemia, né? A gente ainda vai contar muito essa história, tá super recente, então é até difícil falar sobre, mas eventualmente uma empresa do tamanho da Stellantis nunca imaginaria trabalhar em home office, né? E aí da noite para o dia, né? O que era impossível por uma cultura tradicional empresarial se tornou realidade e hoje grandes empresas digitais voltaram para o presencial e a Stellantis tem um modelo híbrido de trabalho, né? Um exemplo ali prático e pragmático. Mas a concretização disso para os produtos digitais é que eles também mudam, né? E a gente precisa se antenar a essa mudança, não necessariamente com apego daquilo que a gente acredita ser a verdade, né, sobre a proposta de valor desse produto, mas aquilo que faz sentido para o momento, né? Para o momento do consumidor, para o momento da empresa, para o momento do mercado e julgar o jogo, né? Da melhor forma possível. Então, é bem provável que os vencedores, né, desse competitivo mercado, e no digital não é diferente, são aqueles que conseguem fazer essa leitura de contexto e se adaptar o mais rapidamente a esse contexto, né? E é por isso que, indo para essas duas partes ali finais, né, de provocações para vocês, né? Eu queria trazer um ponto que para mim é muito importante. Aqui eu estou partindo do pressuposto de que o que vocês virão enquanto gestão de produto, UX e UI está super em linha com o mercado, né? O que eu traria aqui, que eu acho tão importante quanto, tem a ver com esse comentário aqui, né? Nesse contexto de hiperdemocratização de acesso à tecnologia, a gente nunca teve na história do mundo tanto acesso a tanta coisa legal, né? Por vezes a gente se apaixona em buscar necessidades que não existem, né? Coisas que não necessariamente são grandes problemas ou são problemas novos. Mas ainda assim a gente tem muita coisa para resolver que a gente ainda não resolveu ou pode fazer ainda melhor, sabe? E aí tem uma tendência, e é uma opinião, né? Não estou falando aqui em nome de nenhuma instituição, que é a minha pouca história de vida e de gestor de produtos e atuante em tecnologia, empreendedorismo e inovação, né? A gente foca tanto na solução, né? E menospreza tanto o problema, que eu queria trazer essa provocação, assim, né? Eu tenho certeza que a PUC será capaz de oferecer uma formação de excelência para as temáticas que estão aqui representadas, né? O que não depende da PUC, mas depende de quem está aqui, né? É escolher os problemas que vocês querem resolver, né? Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer coisas super relevantes, mas elas são relevantes para a sociedade, para o consumidor, para as empresas que vocês trabalham, né? Então, truquem isso, né? E investam mais tempo em entender esses problemas que a gente quer resolver, né? Porque eles têm solução, né? Mas o que acontece, diria eu, é que a gente talvez tenha uma desproporção ali de forças, né? E aí, consequentemente, a gente está mais interessado na tecnologia, na solução, no produto digital em si, e menos naquilo que esse produto está resolvendo, né? E quando esse equilíbrio de forças acontece, eu entendo que ele potencializa bastante essa solução, né? Então, imagine vocês que, e aí voltando para o meu caso aplicado, né? Enquanto tendências, a gente está discutindo hoje carros que voam, né? Eu não sei quantos hoje pegaram trânsito, mas com certeza que todos nós temos uma experiência que não é nada confortável de ficar muito tempo parado na cidade, né? Não sei se você sabe, mas mais de 70% dos nossos carros, que são carros grandes, né, e cada vez maiores, eles andam com uma pessoa apenas, né?
nesse carro. E aí fica todo mundo ali, enfileirado no trânsito. A gente ainda não soube resolver esse problema de uma forma mais colaborativa e assertiva. Agora, imagina se esse trânsito for para o céu, né? Então, a tecnologia já existe, a gente já está desenvolvendo carro voador, né, em vários lugares do mundo. Mas se a gente não fizer isso da melhor forma possível, um problema que a gente não conseguiu resolver, né, em grandes cidades, cidades cada vez maiores, com mais gente, né, consequentemente, se nada mudar, né, os trânsitos tendem a ser piores, esse mesmo trânsito vai para o céu, para esse lugar que hoje é um lugar de refúgio, de respiro, né? Eu passo 70% do meu tempo em home office e, por vezes, o meu exercício aqui de desconectar, né, do digital, das reuniões, das muitas mensagens, é me levantar e ir até a janela do meu quarto. Eu moro no bairro alto, eu tenho uma vista maravilhosa. Né? Se um dia eu olhar para essa vista e ver um trânsito de carros voadores, eu não sei se ela vai ter o mesmo impacto que ela traz para mim, né? Por causa disso, porque a nossa mentalidade atual, né, com o nível de tecnologia que a gente pode oferecer, eventualmente a gente vai trazer um problema em massa, e não uma solução em massa, que é o que gostaríamos de trazer, né? Por isso que quem lida com essa temática, a meu ver, ela tem que ser pessoas conectadas, né? E aí conectadas aqui, elas não necessariamente são conectadas digitalmente, mas são conectadas com o Zeitgeist, com o espírito do tempo, né? Então, é bom sair, conversar, conhecer gente nova, né? Interagir, especialmente num contexto de que hoje quem cuida de produtos digitais tem uma tendência ali a estar no seu cômodo, né? Eu liderava um time de muitos desenvolvedores, cada um espalhado num cômodo por esse Brasil afora. E um dos desafios que a gente tinha era estimular com que essa galera saísse para campo, para viver ali um pouco das jornadas que a gente queria desenvolver, para conhecer mais gente, para conversar com, eventualmente, pessoas que têm uma linha de raciocínio que estão lá na antípoda, né, daquilo que eu acredito, porque é como essa imagem ali representa, né, do que a gente chama de possível adjacente. Eventualmente, quando eu abro a possibilidade para essa nova conexão, né, que pode ser via leitura, experiências, uma pós-graduação, uma atuação, numa nova empresa, ela me abre uma zona de conhecimento que até então eu não conseguia acessar. E aí você chega num novo limite, né? Esse novo limite, quando recebe novos estímulos, o brilhantismo do saber e do conhecimento é isso, né? Ele não gasta o nosso chip, né? Te permitir abrir novos capítulos, né? E esses novos capítulos que são abertos, eles potencializam a conexão entre as coisas, consequentemente, a capacidade de vocês em trazer soluções que são soluções relevantes, né? Enxergar aquilo que a gente não enxerga. Vocês já passaram por essa experiência, né? Não sei quantos de vocês conhecem a marca Ram, não sei quantos de vocês conhecem o carro Rampage, né? É um carro que foi lançado ano passado, primeiro carro da Ram produzido fora da América do Norte. Para os que conheceram hoje pela primeira vez, e quando pesquisarem e virem a foto do carro, possivelmente quando vocês andarem na rua, esse carro vai se tornar visível para vocês, né? E até então ele não era, porque vocês não conheciam o carro, não sabiam de qual marca ele era, quem é que fazia. Ele estava ali passando do lado e ninguém sabia o que era. Agora, nessa nossa interação aqui do acaso que me trouxe a esse fórum, fez com que vocês saibam disso, né? Imediatamente esse conhecimento vai abrir a vocês a possibilidade de enxergar esse carro que estava ali do lado, né? Na rua até então ninguém sabia o que era, né? Por isso que a gente criou conceitualmente o Hub lá na Stellantis para tirar um pouco a galera da fábrica, né? Imagina que a fábrica nossa em Betim é uma das é uma fábrica que gera ali uma movimentação de 12, 13 mil pessoas para Betim. Essa população é uma população que, se fosse uma cidade em Minas Gerais, seria algo como a cidade número 232 em termos de população, se não me falhar a memória, né, dos mais de 850 municípios que a gente tem. É muita gente, né? E como uma cidade, a fábrica tem seus bairros, né, seus nichos, então muito possivelmente você vai lá e não vai encontrar mais ninguém, que não aqueles pais que moram ali no seu bairro, né? E a ideia do Hub era essa, assim, a gente tirar a galera de lá. Hoje a fábrica possui vários espaços compartilhados, né, tal como o coworking, eu reservo um espaço, eu posso trabalhar de vários lugares da fábrica.
E da mesma forma, assim, esse estímulo à participação de eventos, né, contato com academias, universidades, startups, empreendedores criativos, para poder ampliar o espaço de fala, de escuta, de conhecimento, consequentemente, trazer novos estímulos e ampliar o que eu estava chamando ali de possível adjacente, esse conceito do Bauman, que é muito interessante, né? Então, a gente criou um manifesto por causa disso, né, para levantar, escutar, caminhar, compartilhar, se manifestar, eventualmente experimentar, fazer, né, testar, e ver com seus próprios olhos, né, para não cair nessa tentação de desenvolver produtos que na prática você tá tão ali, né, codando, ilustrando, etc., que você no fim do dia não faz esse teste, né? Imagina eu animadaço com meu sogro lá para mostrar o carro conectado, ele abriu aquele aplicativo, foi ver o carro e tipo, putz, é isso, né? Porque é outro espírito, é outro contexto, né? E estava ali do meu lado o tempo todo. Bom, por isso que a gente trabalha assim, um emaranhado de competência, que um exercício que a gente fez, né, para trabalhar skills que são hard, skills que são soft. Então é muito, muito importante a gente entender de negócios quando fala de produtos digitais, é muito importante esse olhar do consumidor. Obviamente, o Agile que está lá, né, na discussão, mas o Agile que não seja clichê, né, ele tem que ser Agile de verdade, assim, né, senão a gente vai incorporar nomes, ritos, mas na prática não seremos efetivamente o que o manifesto Agile se propõe a ser, né. É, os dados são cada vez maiores em abundância, né? Não necessariamente a gente tem que acompanhar esse ritmo na qualidade das análises, né? A gente tem que saber fazer as perguntas certas para trazer também respostas e insights que são relevantes, né? Agora, há muitas outras competências que estão aí, elas são importantes, assim, né? Resiliência, capacidade de comunicação, imagina, né, que esse produto digital que vai demorar muito tempo para ser desenvolvido, concebido, eventualmente ele vai ser apresentado por um executivo que não vai dar mais do que 3, 5 minutos, né? E esses 3, 5 minutos eles vão ser determinantes para saber se o projeto morre, se ele continua, se ele vai receber novo investimento, qual que é a rota que ele vai dar, né? Então, tal como a gente comunica, é super relevante, né? E essa comunicação ela vai ser uma comunicação do poliglota, né? Eu faço muitas apresentações de um mesmo tema. Se eu estiver apresentando para o presidente da Stellantis, é uma forma de comunicar, né? Na hora que eu estiver conversando com um parceiro, vai ser outra. Na hora que eu estiver conversando com a minha equipe, vai ser outra. Então, essa tradução, né, conforme o contexto, a demanda, a audiência, o problema, ela é muito relevante, né? No digital a gente não faz nada sozinho e não sei se a gente precisaria fazer também, né? Tem tanta gente boa e tanta solução legal. Eu acho que tem muita coisa aqui na gestão de produtos e no desenho da jornada que a gente entender como é que monta um quebra-cabeça, sabe? Eu vejo isso muito na prática, assim, na minha experiência na área da saúde, tanto de coisa legal que tem ali. Se a gente conseguir montar um quebra-cabeça de uma forma funcional, né? Não necessariamente a gente está falando de coisas novas, mas coisas que rearranjadas geram novos significados, né? E eu vou focar em uma, né, de um tema que eu tenho estudado mais recentemente, é, que também tem a ver com a tendência de inteligência artificial, né? A gente tem questionado muito assim como fica o humano frente ao artificial, né? E uma das competências que eu acho que ela é essencial e culturalmente nós somos privilegiados como brasileiros, acredito que se não todos, a maioria aqui, é a criatividade, né? E aí várias leituras de conteúdos a respeito, essa é uma das, né, que recomendo, né? The Secret of the Highly Creative Thinker. E nessa recomendação ele trata também de alguns estereótipos, mas acho que eles são relevantes aqui para o didatismo da nossa prosa, né? Há muitos que têm um nível de entendimento que eu vou chamar aqui de um cérebro convencional, né? Como é que funciona esse cara do cérebro convencional? A imagem aqui da biblioteca, acho que funciona muito ali. Tem claramente departamentos que estão muito bem organizados, categorizados, né? Consequentemente, o nível da criatividade aqui são de ideias que são mais apropriadas, muito bem organizadas, né?
também departamentadas, então departamentalizadas, né? Então elas, nesse caso, é um perfil ali que ele é menos propício e propenso à improvisação, por um exemplo, né? Mas vai entregar algo que está ali já super redondo, muito bem justificado, e tipicamente bastante profundo também, né? Então, se a gente fizer esse estereótipo, e aproveitando a minha experiência pregressa, né, com o alemão, língua e cultura, minha vivência no país, tipicamente o que a gente entende de um estereótipo de uma cultura alemã tem mais a ver com isso, né? Super planejamento, método sistêmico e, eventualmente, uma maior dificuldade no improviso, né? Então, se eventualmente tiver um plano muito bem estruturado, se acontecer algo distinto daquilo, ali pode causar sofrimento para quem tem um pouco mais desse perfil. E existe na outra antípoda também uma outra forma assim, de identificação, que é uma forma do cérebro mais criativo, nesse sentido, na lógica de desorganização, né? Então, essa imagem dos balões soltos no ar, diferente daquela do bibliotecário, né, que tem ali os departamentos muito claros, né? Aqui é como se você tivesse com uma guarda baixa, né? Então, não tem necessariamente uma organização categorizada, mas sim elas são livres e soltas e, consequentemente, elas se chocam, colidem e conseguem te entregar uma linha ali de raciocínio que talvez seja pouco usual, consequentemente também mais oportuno para viver algo mais inédito, né? E o legal disso é que vocês vão conviver com pessoas e estilos, sejam de lideranças, pares, né? De soluções que bebem dessas fontes, né? E tá tudo bem, a gente precisa saber dialogar com isso e melhor explorar as competências que ou temos, né, ou que temos presente ao nosso redor, né? Então, se vocês observarem que é a figura de um maestro, por um exemplo, né? Mas pode acontecer também que essa coisa vire um pouco jam session, assim, né? E aí na jam session é o contrário, né? Aqui a coisa tá solta. E essa lógica ela também pode ser bastante interessante. Em alguns casos, haverá algumas travas, assim, como é que você sai disso, né? Porque o by the book não vai funcionar. Eu não sei se vocês sabem, mas as jam sessions, né, do jazz, elas nasceram um pouco desse improviso. Não necessariamente você tem uma partitura ali por trás, né, um guia, um roteiro para seguir. Você tem instrumentos e pessoas que estão tocando instrumentos, e um reage ao outro, né? E essa reação gera ali um improviso, né, da música, daquilo que se entrega, e a combinação disso é uma combinação possivelmente única, né? Então, o purismo do improviso de uma jam session é de tal forma que a próxima sessão nunca será igual à anterior, porque ela foi legitimamente improvisada, né? O poder de reação. Imagina como é que, se a gente lidar isso para o nosso cotidiano, né? O mundo muda, então, eventualmente, aquilo que a gente achou que era, não era. Como é que a gente vai reagir a isso, né? Então, a jam session do contexto da gestão do produto, da gestão da jornada desse consumidor, das tendências que estão ali em colisão, né? A gente precisa reagir a isso, né? E trazer, nesse caso, a gestão ágil para dar um retorno assertivo. E improvisar também, de certa forma, e beber da fonte do agilismo para conseguir conversar com esse tempo presente, né? E viver um pouco, né? Às vezes a vida do maestro, né? Às vezes a vida do cara que está improvisando numa jam session, né? Então tudo isso vai fazer parte da nossa rotina. E nesse caso, culturalmente, né? Eu considero que o brasileiro ele é hiperestimulado, porque talvez pela ausência de recursos, por muitas necessidades que a gente ainda tem como um contexto em desenvolvimento, a gente é muito estimulado a improviso, né? Então, faltou isso, encaixa aquilo, não dá para fazer aqui, faz acolá, não funciona assim, mas pode funcionar assado, de tal forma que se a gente contasse os bastidores de muitas das soluções que vocês já desenvolveram, e aqui também, incrível, né? Como é que a gente fez isso e deu certo assim? Coisas que perfis como aquilo na brincadeira estereotipada com os alemães talvez nunca funcionaria, né? Então a gente tem que aproveitar essa riqueza, né, que a gente tem também e traduzir essa riqueza em gestão de produtos, em desenvolvimento de produtos digitais e estimular esses momentos eureka, né?
tal como a lendária história do Arquimedes, o grego filósofo, né, o gênio, né, e o eureka virou um vocábulo da língua portuguesa. A história reza a lenda, né, que ele tinha recebido uma coroa de presente e ele teve uma missão, né, porque o dono dessa coroa desconfiava do quanto de ouro essa coroa de fato possuía. O Arquimedes precisava responder essa pergunta, e ele não sabia como, né? Ele ficou com aquele encucado, essa missão ali, tirando o sono e tal, até que, segundo conta a história, não necessariamente baseado em fatos reais, né, mas baseado nas histórias reproduzidas, né? Ele estava naqueles banhos gregos, né, naquelas piscinas, quando uma pessoa entrou nessa piscina e o volume corporal, né, da entrada da água gerou aquele empuxo, né? E aí a saída da água correspondente à densidade daquele corpo que entrou despertou no Arquimedes um insight, né? Se ele fizesse isso com a coroa, eventualmente ele saberia o volume que estava presente ali. E aí, a história divertida conta que ele saiu nu, né, gritando Eureka, Eureka, que seria o correspondente a como eu achei, eu descobri, né, ele desvendou o enigma, que estava por trás, da sua história, né? Não sei se ela de fato é real, mas acho que o moral dessa história para a gente é relevante. E aí eu terminaria com esses, poucos slides para falar sobre esse olhar que a gente tem, né, quando fala de produtos digitais aqui, que é o nosso contexto aplicado, né? Que nos apaixonemos pelos problemas que a gente quer resolver, não pela solução que a gente quer dar para ela, né? Entendendo bem esse problema, né, a chance da gente conseguir a solução, ela está muito relacionada à amplitude do nosso repertório, né? Daí eu me senti um tanto privilegiado, porque, não obstante não ter uma carreira tão linear, né, essa bagunça que foi minha vida até aqui, me permitiu conhecer tanta gente, trabalhar em tantos temas distintos, né, que isso ampliou um pouco o repertório. Hoje, para mim, isso é claro. Eu sou um sedento por ampliar repertórios, né, essa bagagem que nos vai ajudar a trazer soluções. Isso nos aumenta a nossa capacidade de criar conexões, né? E essas conexões que vão gerar esse olhar do criativo, né? Um olhar bastante sensível, que eu entendo vai ser super importante para fazer gestão de produtos digitais. O cinema traz isso, né? De formas variadas, né? Alguns dos filmes aqui, Uma Mente Brilhante, para um exemplo, né? Esse olhar do insight, né? O Eureka do Arquimedes. Vocês vão viver isso com muitos dilemas que vão ser frequentes nas sprints de desenvolvimento de vocês. Como é que eu resolvo esse problema, né? Então, quanto mais vivência, mais repertório, maior a probabilidade desse eureka aparecer e vocês conseguirem traduzir em soluções os muitos pequenos, grandes e relevantes dilemas que vocês terão, né? Então, no fim do dia, dessas competências aqui que eu quis destacar, né? Criatividade, segundo o Steve Jobs, é apenas, aí eu acho que ele foi demais quando ele colocou apenas, conectar as coisas, né? Então, é isso, né? Vou terminar aqui para também escutar um pouco do feedback de vocês. É o mesmo QR Code do LinkedIn e aí também estão os meus contatos, né? Para a gente falar sobre. Tá bom? Excelente, excelente, Gustavo. Muita coisa. Eu tirei alguns prints aqui de reflexões para eu depois digerir, né, com o tempo aí e gostei muito, né, das coisas que você trouxe, das provocações. Temos algumas perguntas para você aqui e eu vou de imediato já passar. Tem uma do Arthur aqui. Arthur Andrade, na sua visão, quais produtos conectados aos veículos possuem maior potencial para melhorar a experiência do usuário? Quais são os desafios que esses produtos, quais são os desafios para esses produtos serem desenvolvidos no ecossistema da Stellantis? Legal, excelente pergunta. E aí, para não fugir aqui do que eu tentei compartilhar com vocês, no nosso caso, a gente enxerga que as tecnologias elas terão representatividades distintas de acordo com o mercado, né? Então, vou dar um exemplo pragmático de como conectividade hoje pode potencializar um problema real que a gente tem. A gente vive num lugar inseguro, né? Com altíssimo nível de incidência de roubo veicular, por um exemplo, né?
O carro que é conectado é um carro privilegiado nesse contexto, né? Então, a gente consegue hoje ter um percentual de recuperação veicular muito diferenciado, porque esse carro, diferente de uma solução, por exemplo, de mercado, né, um hardware que pode ser retirado do veículo, no carro conectado não, né? Então, esse é um exemplo de uma dor concreta que, no contexto latino-americano, ele é super relevante. Se eu falar dessa mesma solução para o mercado norte-americano, europeu, não vai ser o principal driver, né, de interesse desse consumidor. Então, a temática para ele vai ser outra, né? Agora, em termos de dificuldade, é uma tecnologia que ela ainda é cara, né? Então, a conectividade ela começa pelos produtos que são mais premiums e a gente tem discutido hoje como massificar, dar acesso para produtos mais mainstream, de tal forma que isso chegue em massa, né? E também quanto maior volume, maior a probabilidade da gente conseguir baratear o desenvolvimento dessa tecnologia. Da mesma forma, quando a gente fala de automação veicular, né, um outro exemplo que eu acho que ele é representativo, o mundo está caminhando para que os carros sejam cada vez mais autônomos, mas não é tudo ou nada, né? São degraus de autonomia, cada degrau que você sobe, o carro ganha um elevado nível. Agora, pensa que quem está desenvolvendo automação, por exemplo, na América do Norte, na Europa, se colocar essa solução sem considerar o nosso contexto aqui, né? Anda em Belo Horizonte com o motoboy passando em altíssima velocidade entre faixas, cada estrada, rua com um nível, um tamanho distinto, uma sinalização distinta, sem padronização de placas. Então, tem muitos outros elementos que fazem com que o desenvolvimento seja quase singular, né? Então, a generalização ela é quase que impossibilitada nesse contexto, né? Então, pensa só o quanto que isso traz, né, comportamento e hábito de direção, quanto que isso traz de influência no desenvolvimento da tecnologia, né? Bacana. Tem uma segunda pergunta da Cássia Kist, é, e essa é uma questão muito importante que fala sobre a LGPD. Como você vê as limitações impostas pela LGPD e outras leis com relação aos dados dos consumidores, os produtos que você desenvolve? Essa é uma dor que está na mesa de todos nós, né? De fato. Olha, vocês se espantariam com o tamanho da estrutura que empresas como Stellantis têm para lidar com essa temática. Ela é um nível de prioridade altíssima na organização. E aí, como consequência dessa evolução, né, que essa é uma legislação que ela tem características singulares nas regiões, mas também próximas, né? Então, o LGPD para a gente aqui, ele existe uma correspondência na Europa, existe uma correspondência na América do Norte, com algumas diferenças, claro, né? E aí, como a gente está lidando com isso na perspectiva de desenvolvimento de produto, para a gente é super relevante aqui no contexto de vocês, é que o produto nasça aderente a essa legislação, né? Então, por definição, né, by the book, ele é pronto assim, né? Então, eu entendo que houve ainda, né, uma adaptação de soluções que pegaram essa legislação no meio do caminho, e agora a tendência é que os novos produtos, eles tenham como requisito básico isso. No caso dos carros conectados ou do aplicativo que a gente desenvolveu, toda e qualquer frente de serviço, né, ela é comunicada de uma forma bastante transparente para o consumidor, que pode optar ou não optar a seu tempo e necessidade em compartilhar ou não compartilhar, né? O que a gente tenta trazer nessa balança é uma proposta de valor que seja suficientemente encantadora para que esse consumidor esteja disposto a compartilhar esses dados, né? Então, se ele, por exemplo, no caso aplicado à segurança, né, por vontade do consumidor, né, se ele, por exemplo, manifestar interesse em compartilhar o seu dado, para que receba propostas de seguradoras, entendendo o seu perfil de utilização, região, etc., ele pode se beneficiar com uma proposta econômica mais vantajosa, né? Da mesma forma que ele pode optar por não fazer assim, e seguir em frente e tá tudo bem, né?
Então, eu entendo que, assim, a gente tem um nível de maturidade hoje muito maior do que tínhamos, mas ainda considero que é uma temática incipiente, né? Acho que a gente ainda está aprendendo a fazer isso da melhor forma, para achar também um lugar de efetivo ganho, né? Para o consumidor, para as empresas. Então, haverá ainda muito debate a esse respeito. No caso, serviços conectados, os aplicativos que desenvolvemos, todos eles, por definição, eles observam as melhores práticas que hoje a gente tem para essa legislação. Bacana, Gustavo. Já corrigindo aqui, é Cássila Kist, e não Cássia, como eu disse. Tem uma outra pergunta, obrigado pela participação aí. Algum equipamento IoT mudou a sua vida particular enquanto consumidor? Olha, a minha particular enquanto consumidor, pensando aqui na minha história recente, é o meu smartwatch, né? Não consigo pensar em nada que eu utilize mais para hoje, né? É quem gerencia meu sono, é quem controla as calorias que queimo quando eu pratico esporte, né? É quem me alerta das coisas que são relevantes quando tem chamadas telefônicas, né? Porque agora tem um filtro, né? Então esse filtro aparece aqui. E ele é quase que invisível, assim, eu não consigo me imaginar sem ele, assim, eu fico, né? Tá aqui, funciona, inclusive, né? Tá aqui, quase que uma parte do meu corpo, assim, sabe? E diferente do smartphone, nesse caso, eu não sinto esse peso, né? Então, faço muita coisa com ele, realmente, né? Inclusive chamadas telefônicas. E esse eu acho que mudou, assim, bastante a minha vida nessa história recente. Bacana. Posso dizer que o meu aqui já tem 5 anos que ele trabalha registrando o sono. Temos uma pergunta aqui do Ayrton Júnior. Um desafio enfrentado pela equipe de desenvolvimento do CART e a forma encontrada para superá-lo. Boa. Nossa, a lista é grande, viu, Ayrton? Muito grande. Mas eu vou te dar, talvez um tópico, assim, que eu considero importante. Duas coisas, vou falar dois, inclusive, né? No contexto do marketplace, do kart, né? Na tese de se conectar com outras empresas, um desafio homérico que existe é achar a melhor forma de se fazer, porque é como se fôssemos múltiplos marketplaces dentro do marketplace, né? Então, imagina que você tem que integrar com McDonald's. Depois você vai integrar com Connect Car. São business distintos, cada um com uma tese e estrutura de arquitetura para integração, sistemas institucionais postos, né? Então, são praticamente singulares, né? Então, o início, as primeiras versões, foram versões que foram mais difíceis de serem escaladas, né? E aí, no Eureka, né, a gente acabou indo para uma lógica de modularização, que não deixou rígida a estrutura de integração, mas tornou a possibilidade de escala infinitamente maior, né? Esse é um desafio. O outro desafio é a temática do pagamento. Então, imagina que a Stellantis é uma empresa que, enquanto grupo, faturou muitos bilhões, né, do ano passado, né? Mas não necessariamente esses bilhões têm a ver com a inteligência de pagamentos digitais, né? Então, quando a gente trazer esse cluster, que é um cluster não é novo no mundo, é novo para a empresa, né? Um desafio que a gente encontra é, beleza, esse pagamento vai entrar aqui como? Vai passar por quem? Quem é que faz o antifraude? E como é que é a contabilidade disso? Porque a gente sabe perfeitamente fazer isso para carro, né? Aí na hora que você coloca uma coisa nova na empresa, é como começar de novo, né? E aí, eu tinha dois grandes desafios nesses anos iniciais, né? Com o externo, né? É um mundo diferente para essa integração, e com o interno, é um mundo novo para a organização. Então, precisa ter todo um trabalho ali de novos processos, né? E trazer ao máximo essas competências de mercado para não reinventar a roda, né? Então, não precisava desenvolver uma solução nova de pagamento,
mas precisava fazer isso de uma forma que funcionasse para a empresa nas suas características singulares. Isso, em termos de produtos digitais, é uma dor constante, né? Principalmente se a gente está falando de um produto conectado, né? É, Hiperconectado. Gustavo, mais uma aqui, vamos finalizar com essa. Davi Menezes. Como a Stellantis está visando e se adaptando para as soluções, sejam automotivas ou demais, as práticas de cidades inteligentes? Há algum foco, alguma barreira a ser superada, algo para desenvolvimento que está em foco no momento? Obrigado pela pergunta. Há iniciativas das mais diversas. A Stellantis ela já fez no passado e faz no presente muitas iniciativas que conversam com os atores das cidades, né? Então, no passado, a gente fez um projeto chamado Futuro das Cidades, né? Trazendo governança pública, ativistas de mobilidade urbana, e demais atores para entender como melhor usufruir desse ecossistema, né? Porque, por um lado, o carro não é o vilão, como muitos pensam, por outros, também não é a solução, a única solução, como alguns acreditam. Nessa lógica do ecossistema, né? Essa é uma das temáticas que a gente trouxe com universidades, atores de governança pública, etc. Na medida que as cidades vão ficando mais inteligentes, a gente também precisa investir em iniciativas assim, né? Então, já recentemente, é um projeto que está em curso, a Stellantis é uma das empresas apoiadoras do IARA, que é um centro de inteligência artificial, em parceria com a USP. Com a PUC, a gente tem o Sim Center, então, uma das frentes concretas de parceria com a PUC, dentre muitas outras. A gente investe, por exemplo, né, em função dessa transição com o elétrico, em parcerias que fomentam infraestrutura de carros elétricos nas cidades, como uma das iniciativas que a gente oferece, e tem um diálogo muito, muito importante com o governo, né? Então, das novas regulamentações, antes ela é muito protagonista quando a gente vai discutir marcos, regulatórios, trazendo com o suporte das universidades parceiras, conhecimento técnico e acadêmico para sustentar, as mudanças que acontecem, no nosso contexto, né? Então, a gente tem um nível de evolução de emissões, por exemplo, né? Que são muito relevantes no contexto da cidade para quando a gente fala de poluição urbana. Muito, muito interessante, né? E o futuro também ele é promissor, nesse sentido. Então, assim, citando aqui algumas das iniciativas, dentre outras muitas que fazem parte, talvez não ganhem a mesma relevância na mídia, né? Mas elas estão muito presentes, assim, né? No nosso contexto. Perfeito, Gustavo. Eu vou me permitir fazer uma única pergunta Claro. para aproveitar, né, a sua presença aqui. Uma preocupação muito nossa aqui dentro, né, da universidade. Eu queria ouvir de você, na sua visão, né, individual, não específica a Stellantis, mas dentro do contexto que você tem transitado, como é que você está percebendo? Você citou ali uma coisa que eu achei interessante: tecnologia exponencial e mentalidade atual. Como é que você está percebendo a preparação das pessoas para esses desafios que a gente está vendo, né? E principalmente você que tem uma interação Brasil, mundo, como é que você está percebendo as pessoas aqui com relação a esse conhecimento da tecnologia, mas esse talvez seja o menor dos pontos. Eu digo também com relação à flexibilidade, uma coisa que eu prezo muito, aquilo que você falou da visão do problema real, a visão de que valor que efetivamente a gente leva para as pessoas naquilo que a gente faz, né? E até na atitude empreendedora, você que é um cara de inovação, né? Como é que essas pessoas estão conhecendo modelos de negócios inovadores? Muito do que a gente tem visto mundo afora, né? Como é que essas pessoas, na sua visão, estão preparadas aqui no nosso ciclo, no nosso ecossistema? Uhum. Legal, obrigado pela pergunta. Super complexa, tentar responder também um pouco espontaneamente. É, Bom, por um lado, eu penso que o que hoje a gente tem de
acesso, né, a conhecimento, ferramentas, tecnologias. É um nível que eu considero assim inédito, né? Hoje, algumas palavras elas desgastaram semanticamente, né? Então, startup, inovação, não tem o mesmo peso que tinha a época que a gente se conheceu, mais de 10 anos atrás, né? Então, é diferente, assim. E esse diferente também tem um pouco a ver com o que hoje a gente tem de acesso, né? Então, nesse caso, eu considero uma pauta positiva. Mais recentemente, assim, nesse movimento de ecossistema e inovação, aconteceu algo que eu considero também importante, que ele coloca a gente mais com os pés no chão, né? Circulou muito dinheiro de fundos de investimento, etc. E muitas dessas soluções, elas não se concretizaram, né, com o tamanho da ambição que tinham. E eu entendo que isso é uma lição para a gente, sabe? Para os que estão aqui, especialmente, porque essa próxima geração é uma próxima geração que já tem agora, né, alguns aprendizados, né? E a gente precisa entender por que disso, né? Por que que os ventos mudaram, por que que aquela abertura relativamente mais fácil, né, do que hoje de acesso a investimentos mudaram, né? Então, é, essa crítica, assim, eu acho que ela vai diferenciar um pouco as próximas estratégias das vencedoras, né? Que eu acho que é o nível de maturidade que a gente tem para resolver esses problemas. E aí, nesse caso, eu considero, assim, particularmente, que a gente ainda tem um desequilíbrio, né? Nesse aspecto, assim, eu não sei se necessariamente a gente está suficientemente maduro para discutir essas soluções que não pela tecnologia propriamente dito, né? Então, eu acho que as tecnologias, elas ainda dominam muito as pautas, né? A gente fala muito da tecnologia propriamente dita, mas a gente não tem o mesmo interesse em falar dos grandes problemas que temos para resolver, sabe? Eu acho que, nesse sentido, é uma opinião muito pessoal, assim. Acho que a gente ainda dá pouco espaço para as grandes pautas que a gente tem no mundo para resolver e elas estão presentes no nosso cotidiano, né? Faltam o mesmo o mesmo palco, né? De relevância. E aí, o outro aspecto, é um aspecto que eu considero também interessante, é um pouco de choque de gerações. Eu acho que a gente está num momento muito singular, né, que a gente tem decisores ocupando cadeiras de grandes empresas, num nível de liderança ali, de outra geração, né, e aí a gente tem aqui uma base fortíssima chegando com novidades, com novos formatos de trabalho, com novos desejos, eventualmente também não querendo ascender nessa posição de liderança, né? Então isso assusta um pouco, né? O nível de rotatividade que eu vi e vejo, especialmente no digital, é um nível que me assusta. Eu tenho 40 anos, eu sou jovem, né, em teoria, né? E por que disso? Assim, aí nesse sentido uma dor que eu tenho, né? É tão rápido que não sei se dá para a gente ter um relacionamento justo. Então, acho que a gente talvez deveria investir um pouco mais de tempo nas nossas relações para conseguir dar um próximo passo na relação, né? Misturando um pouco as coisas, eu brinquei com a minha digníssima esposa. Eu falei, olha, eu não conheço ninguém como eu conheço você, porque eu conheço 18 anos de você de intenso viver. Ponto, ninguém supera isso, né? Só quem chegou lá, né? E a gente chegou. Então a gente chegou num nível que é incrível. No contrário disso, né, conectando com a nossa pauta, se a gente ficar só nessa primeira onda, né, de relação, desenvolvimento, etc., simplesmente não dá tempo, a meu ver, de você conseguir fazer uma entrega relevante, né? Porque os problemas precisam de um respiro, de uma vivência, né, para ele sair do efêmero, chegar no profundo e, consequentemente, também potencializar a entrega. E eu vejo que hoje a gente ainda está numa pressa, né? Se não atinge determinados marcos, simplesmente não funciona próximo.
Então, eu acho que, particularmente, hoje eu estou, inclusive, tentando nadar contra a maré nesse sentido, né? Já tive boas oportunidades de sair de onde estou e estou resistindo em ali ficar, porque quem sabe eu não consigo atingir essas próximas camadas, sabe? E quem viver no produto digital vai ver isso, inevitavelmente, né? Times que mudam rapidamente, lideranças que mudam rapidamente, decisões que mudam rapidamente, porque da mesma forma que a gente tem sprints de desenvolvimento que podem ser uma semana, duas, um mês, né? É como se isso também virasse essa cultura, né? E eu acho que pode existir, né, uma possibilidade, não uma certeza, pode existir uma solução muito interessante que dá um tempo maior da gente viver o problema, pensar soluções mais profundas e não focar na tecnologia em si, mas em si naquilo que a gente está trazendo de solução. Muito bom, meu caro, muito bom mesmo. Passar a Bárbara para a Thaís, se elas quiserem fazer alguma consideração adicional. Bom, eu vou puxar aqui primeiro, Bárbara. Desculpa. Primeiro, Gustavo, acho que foi muito legal aí um pouco da sua percepção, né? Eu acho que você trouxe uma percepção de tendência, de futuro, que é muito importante a gente conversar nesse mercado, ainda mais no mercado que está em tão constante mudança, né? Então, se a gente não tivesse olhar também para frente, a gente corre um risco muito grande de não estar preparado para propor esses novos futuros e lidar com esses novos futuros. E pegando um pouco o gancho aqui da sua fala, eu queria falar um pouquinho do perfil das pessoas que poderiam entrar, poderiam estar interessadas aí no curso que a gente tem de UX e design de produtos digitais, né? Acho que na fala do Gustavo ao longo da apresentação ele foi cuidadoso, né, em citar assim um pouco da experiência, das interfaces, né, e desses grandes passos que a gente tem de disrupção que vão impactar o design desses produtos digitais que a gente vai precisar interagir a todo momento. Acho que você também reforçou muito bem um foco do pensamento do design, né, do design thinking, que é o entendimento primeiro ali no problema, antes mesmo da gente desenhar as soluções, né, a gente entender os problemas, a gente entender o contexto, a gente entender a necessidade das pessoas e a gente projetar soluções, sim, utilizando da tecnologia, mas também sanando de fato a necessidade das pessoas. O curso de UX Design, Design de Produtos Digitais, ele adentra um pouco esses temas, né? A gente vai falar bastante de como é a atuação de um designer que trabalha com foco na experiência do usuário e, principalmente, projetando soluções que melhorem a experiência por meio do intermédio digital. Então, a gente fala ali de profissionais mais generalistas, que no mercado hoje levam o nome, né, de UX designers, de UX ou UX e /UI designers, product designers, mas falando especificamente de design de produtos digitais, mas também a gente até adentra ali no curso, com um pouco menos de profundidade, mas a gente adentra em algumas das especialidades que a gente tem na área, né? Como a área de UX Research, que se aprofunda na pesquisa de experiência do usuário, no entendimento das necessidades, né, do usuário, também é algo que o Gustavo citou bastante aqui, que é como que a gente faz pesquisa com os usuários, a gente testa, a gente entende se a nossa solução funciona ou não. A gente também tem ali um aprofundamento, por exemplo, em content design, que seria essa interface, né, pelo intermédio textual de conteúdo, né? Afinal, a gente interage com as soluções tecnológicas, sim, pela interface, pela parte gráfica, mas também pelo conteúdo, né? E acho que o Gustavo até citou muito bem ali que a gente tem agora novos produtos com a intermediação primária pelo conteúdo, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, em chatbots ou voice, né? VUI ali, qualquer sistema de interface por voz, a gente vai ter muito mais o conteúdo, a fala, né? A interação baseada nisso. A gente aborda também alguns temas muito ligados a dados, né? Acho que na apresentação do Gustavo ele amarrou bem ali no começo, trazendo dados, a importância da gente compreender cenários e comportamentos a partir desses dados. Também algumas outras disciplinas um pouco mais, eu diria, clássicas, assim, né? Quando a gente fala do design de interação, design de experiência do usuário de produtos digitais, como, por exemplo,
um fundamento de design de experiência do usuário e design thinking, arquitetura da informação, que a gente sabe que é um tema muito relevante para construir essas soluções, também o próprio design de interação, né? Como que eu crio soluções para as pessoas interagirem de acordo com as necessidades e contextos delas, e algumas outras disciplinas pensando ali um pouquinho mais em mercado, né? E aí a gente tem também temas ali ligados, por exemplo, à conexão de experiência com branding, com marca. Acho que o Gustavo explicou aqui um pouco, né, a marca de uma solução de aplicativo nova ali, como que a gente lida com essas áreas de branding, de customer success, como é que a gente pensa carreira e liderança dentro dessa área, que é muito relevante, né? E como é que a gente faz a amarração desses temas na aplicação prática. Eu acho que o interessante da fala do Gustavo é que você trouxe muito uma vivência prática de quem está construindo essas soluções e vendo o futuro ao mesmo tempo, né? Acho que você amarrou bem quando você disse que você gosta desse lugar de conexão da academia e do mercado, eu também gosto bastante, que é como que a gente olha para a teoria, para o futuro, a gente reflete, mas a gente também conta das experiências aplicadas, né? E o design não é muito diferente disso, é uma área das ciências sociais aplicadas, então a gente precisa muito de conhecimento aplicado, né? De desenvolver projetos e colocar em prática aquilo que a gente está pensando. Porque na nossa cabeça aceita, né? Na cabeça do Gustavo, o aplicativo ali do carro estava excelente, mas na hora que chega na mão do sogro é que a realidade vem, né? Então, a necessidade da aplicação ela é muito importante também, é um tema que a gente traz ali no curso, puxando algumas matérias, em cada matéria, e também uma matéria mais focada em projeto, assim, para fazer uma amarração geral do que o Gustavo falou e o curso de UX, né, representando aqui, acho que seria isso. Bacana, Thaís. Bárbara, passar a palavra para você. Boa. Acho que eu me identifiquei muito, Gustavo, com a sua fala, pelo contexto, não necessariamente o contexto de formação, mas o navegar pela inovação, o estar próximo de contexto de tecnologia, startups, fundos de investimento, foi uma trajetória que eu particularmente também atravessei ao longo da minha carreira, até parar na gestão de produtos, que é o que eu faço hoje. E aí, fazendo um paralelo aqui também, trazendo, né, como que acho que você trouxe um tema para mim que eu acredito que seja o principal tema que normalmente eu trago para os alunos, que é repertório. Como que a gente cria repertório em torno, porque é sobre, né, você vai sair, quando você vai trabalhar numa empresa, hoje você está conhecendo a indústria automotiva na sua profundidade, você está explorando o tema mobilidade dentro desse contexto. Eu, particularmente, estou num contexto de finanças, estou no mundo financeiro, né? Hoje eu trabalho no Nubank como PM. E antes disso, eu trabalhei num contexto de marketing digital. Antes disso, no contexto de medicina. Então, a gente vai ganhando contextos dentro daquele segmento de mercado, que é o que vai trazer, muitas vezes, vai apoiar o nosso desenvolvimento dentro daquela disciplina, né, dentro da disciplina de produto nas empresas, associado junto com um conhecimento mais aprofundado em 3 grandes aspectos que você também mencionou de alguma forma, que é tecnologia, o negócio e a experiência do usuário, que eu acho que a Thaís cobriu aqui também muito bem. E é exatamente em cima desses 3 pilares que a gente construiu a formação de gestão de produtos, trazendo repertório para uma pessoa que, às vezes, ou está fazendo uma migração de carreira, o mais provável, inclusive, está fazendo uma migração de carreira dentro de um... O Ayrton já levantou a mãozinha ali, que ele é um desses. Fazendo a migração de produto dentro... Hoje, mais ou menos, Ayrton, você não está sozinho, tá? Hoje, mais ou menos, 50% das nossas turmas são pessoas migrando de carreira, ou de uma área de tecnologia, área de comunicações, algumas áreas correlatas, vindo para produto. Ou não tão correlatas assim, temos vários farmacêuticos, engenheiros, engenheiros civis, outros tipos de engenharia também participando, também junto conosco. Empreendedores, pessoas que estão empreendendo o primeiro negócio e querem já começar com esse negócio no digital, então tem muita gente nesse sentido também.
exatamente para poder trazer um pouco desse repertório de negócios. Então, como que... Porque, às vezes, né, a pessoa vem, por exemplo, o Ayrton está vindo da área de engenharia, né, área de software, mas ele precisa ganhar contexto de negócio, ele precisa ganhar repertório de design, de experiência do usuário, de como trazer esse usuário para o centro para pensar soluções que realmente façam sentido, né? Então, a gente construiu esse curso um pouco para trazer essa base para os nossos alunos conseguirem desenvolver as suas carreiras, desenvolver o conhecimento, vamos dizer assim, o aspecto crítico né, eu digo, desenvolver o senso crítico em cima de algumas temáticas, né? As temáticas mais importantes ali, gestão de dados, gestão de tecnologia, gestão de experiência do usuário e o guarda-chuva de gestão da estratégia do produto. Então, acho que você cobriu também bastante disso que a gente traz aqui, e estou me colocando também aí, já falando para os alunos, mas agora, para as pessoas que estão na reunião, né, na verdade, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à formação em si, o que a gente cobre, qual que é a ementa que a gente está trazendo, qual que é a nossa proposta, se quiserem conversar um pouco mais também, o Romeu passou em algum momento aqui no chat do nosso LinkedIn, fiquem à vontade para acionar a gente no LinkedIn ou diretamente através do canal da coordenação que fica disponível no site da PUC, que a gente pode trazer também algumas dúvidas. Se quiserem levantar alguma aqui, apesar da minha voz estar falhando, eu estou à disposição para responder também. Estou aqui também para ajudar nisso, né? Faço parte aí do grupo que tem esse time maravilhoso, Bárbara, Thaís, Thiago. Mas passo de novo para o Gustavo. Acho que a palavra é essa, né? O Gustavo tem um repertório tão interessante, né? de formação, de vivências, trouxe tanta coisa bacana aí, Gustavo. Queria te agradecer, te devolver a palavra para você fazer algumas considerações finais, para a gente começar a caminhar para o fim aqui. Legal, oportunidade nobre, né? E acho que a gente tem que valorizar cada vez mais esse tipo de troca. A gente ganha muito, eu ganho, acho que mais ainda, assim, me sinto super honrado com o convite. Espero que a gente se veja mais vezes. Muita gente conectou comigo também, então a gente vai, né, explorar mais essa conexão e compartilhar assuntos. E por fim é isso. Acho que como consideração final, assim, o mineiro, né, no meu caso, como sou também, ele é muito curioso, né, e essa curiosidade ela é muito benéfica para essas temáticas que estão aí, né, nos cursos propostos. A gente não pode perder isso, né, a tendência ali dos métodos, dos processos, né, que são super benéficos e a gente tem que aproveitar o máximo disso, mas sem perder aquela pontinha de curiosidade, porque às vezes, como no meu caso foi uma história de vida e carreira, né, mas às vezes esses pequenos desvios, eles surpreendem a gente e trazem ingredientes novos para a história da vida, para a história dos produtos, né? Então a gente precisa também se permitir a isso, e acho que a curiosidade é um estímulo interessante. E no mais, que ótimo, né? Bom demais terminar o dia assim, leve, falando de coisas que a gente gosta, contar boas histórias. Então, desejando a vocês também sucesso nessa nova jornada. Acho que estão em boas mãos, né? Então aproveitem e desfrutem pelo que conheço das pessoas e do que escutei, tem tudo para dar muito certo. Perfeito, meu caro. Mais uma vez, um privilégio ter você aqui com a gente. Sempre gosto de conversar com você e acredito que a contribuição foi muito grande para a turma que está aí, a quem eu agradeço a presença. E, assim como a Bárbara já posicionou aí, né, nos colocamos à disposição de vocês. Nós temos um interesse como instituição, né, a nossa missão, prover esse espaço e trabalhar a formação não só técnica, mas também uma formação humanista aqui na PUC Minas. Então, ficamos à disposição de vocês. Fiquem, né, à vontade para trazer ações, para desenvolver ações junto conosco e contem conosco nesse processo. Tá ok? Muito obrigado por hoje. Mais uma vez, Gustavo, obrigado pela gentileza da presença, de participar disso conosco.
Obrigado, Bárbara. Obrigado a Thaís e a toda a turma que trabalhou com a gente. Uma boa noite para todo mundo e até breve. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Sim.